Pronto, acho que está funcionando agora. Querido, seja bem-vindo às nossas lives de aquecimento, da nossa série Lidere a Si Mesmo. Não sei se você está sabendo, mas nós temos uma série que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de outubro. E essas lives de quartas, quintas e sextas serão aquecimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema poderoso que é multiplicando líderes. Primeira coisa, eu tenho que ver se está funcionando, né? Que eu falei tudo isso aí, não sei nem se está funcionando aqui. Vamos já ver se está tudo ok, se está funcionando, se de fato está tudo ok com o nosso áudio. Deixa eu tentar dar uma olhadinha aqui e já vou confirmar para você, tá? Mas você que está chegando, seja bem-vindo. Eu creio que nós seremos profundamente ministrados por esse tema. Se você não está sabendo dessa série, já quero deixar esse recado especial para você. Olhe no feed do nosso Instagram e você vai ver uma postagem a respeito dessa série perguntando: você quer participar da série Lidere a Si Mesmo? Vai ser uma série transformadora, querido, para todos nós. E se você quiser participar, você vai escrever lá embaixo nos comentários: eu quero. Caso você não queira ir por esse caminho, você pode também clicar no link da bio e clicar no botãozinho que tem lá: participe da série Lidere a Si Mesmo, que você vai se inscrever, você vai clicar nesse botãozinho e vai entrar no grupo de WhatsApp. E lá nesse grupo você vai estar recebendo todas as informações. Todos os inscritos estarão dentro desse grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é uma série exclusiva. E sendo exclusiva, então somente os que estão dentro desse grupo é que vão receber. A gente está dando algum erro aqui na minha internet, porque eu não estou conseguindo verificar aqui se você está conseguindo me ouvir, tá? Não sei se a nossa live está funcionando mesmo. Deixa eu ver aqui. Será que não está funcionando? Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Só um minutinho. Aparentemente está funcionando. Acho que só não está funcionando aqui no meu celular, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, só para a gente iniciar. Então, você que está por aí, nós vamos, nesse momento, iniciar um tema muito importante. Gente, esse tema, assim, Deus ministrou profundamente no meu coração ontem, né? Estava tirando meu tempo de oração e hoje, inclusive, peço desculpa pelo atraso no nosso início da live, mas a Estela está se recuperando de uma virose e não é fácil a gente estar aqui. A verdade é que são lutas mesmo, tá? Lutas e lutas e lutas. Então, ela já tinha melhorado, já estava um pouquinho melhor e hoje ela já deu, né, ficou com o nariz um pouco mais entupido, com aquela respiração um pouco mais pesada, enjoadinha, chorando. Então, para estar aqui hoje foi um pouquinho mais difícil porque eu tive que deixar ali um pouquinho, ela não tá 100%, e aí, claro, nosso coração de mãe fica um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus está no controle, que vai dar tudo certo. A gente não está conseguindo ter o retorno aqui, tá? Eu sempre uso esse celular como espelho, para eu poder verificar se está funcionando o áudio. Alguém me confirma, por favor, se está funcionando o áudio? Acho que agora vai entrar. Vamos lá, deixa eu ver. Retorno aqui. Tá, já sei. Pronto, está funcionando o áudio, tá? Ótimo. Vamos lá, então, gente. Sejam bem-vindos, tá? Primeira missão, quando nós iniciamos a nossa live, é o quê? Compartilhar essa live para pelo menos aí 10 pessoas. Você pode fazer isso agora? Clique nesse aviãozinho que tem aqui no cantinho do seu celular e compartilhe para pelo menos 10 pessoas, para que a gente possa encaminhar essa live para que outras pessoas sejam abençoadas, ainda que não assistam ao vivo, depois elas vão assistir no feed, tá? É claro que a atmosfera do ao vivo, como eu sempre digo, é diferente, mas, né, vamos fazer a nossa parte de sermos missionários de Deus, evangelistas do Senhor, e encaminhar essa live para o máximo número de pessoas. Estou fazendo isso agora. Se você puder, clique no botãozinho aqui e encaminhe essa live para o máximo número de pessoas, para que nós possamos começá-la, tá certo? Estou finalizando aqui já o encaminhamento para as pessoas que estavam online há pouco tempo, aqui na minha lista, tá? Tô terminando aqui de encaminhar. Nós já vamos iniciar com esse tema multiplicando líderes. Você que já está aí, que já encaminhou, escreva aqui no nosso chat: já encaminhei, tá certo? Para que a gente possa saber que você já fez a sua parte aí. Tô finalizando, gente, só tenha uma paciência aí comigo rapidinho. Pronto, eu acho que agora finalizou. Já enviei aqui, eu vou escrever no nosso chat, tá? Já encaminhei. Pronto. Sejam todos bem-vindos, tá? Que Deus abençoe a sua vida, você que já está por aqui. Estou muito feliz de ter você conosco, participando desse momento. Para quem não sabe, gente, agora sim eu estou desacelerando para a gente iniciar de verdade, porque eu não estava conseguindo ter o espelho aqui da nossa live. Agora eu já estou tendo, já sei que está tudo ok. Preste atenção, querido, você que está nos acompanhando, que está chegando por aí, você já encaminhou, encaminhe aqui, escreva: já encaminhei, eu já fiz a minha parte, espero que você também faça a sua parte. Eu quero compartilhar, antes de tudo, algo para você. Nós estamos na preparação para uma série poderosa, transformadora que nós vamos viver, que é a série Lidere a Si Mesmo. Nós temos observado que um dos principais pontos na liderança de crescimento, né, nós já tratamos de uma série das bases espirituais que são extremamente importantes,
Mas um dos principais pontos de crescimento de uma liderança é a pessoa começar a entender que ela precisa começar a liderar a ela mesma. Antes de você pensar em liderar outras pessoas, você começar a ser uma pessoa que vai cuidar, que vai discipular, que é claro, a gente já deve estar fazendo isso, nós devemos estar discipulando, cuidando, liderando outras pessoas, mas antes de tudo, a gente precisa já estar fazendo um trabalho de aprender a nos liderar. E isso daqui, querido, não é algo, né? É como a gente às vezes ouve por aí, um ensinamento humano. Não, isso daqui é um ensinamento bíblico. Então essa série é uma série bíblica, uma série que nós vamos aprender, à luz da palavra, a nos liderar. Quem quer participar dessa série aí? Se você quer participar, quando terminar essa live, entre no feed do nosso Instagram, tá? Se você já faz parte do nosso grupo de WhatsApp, você já está automaticamente inscrito. Mas se você não faz parte, você vai clicar no feed do nosso Instagram, vai entrar no feed do nosso Instagram e você vai ver uma postagem ali escrito, né? Quer participar da série Lidere esse mês? Você vai escrever lá, eu quero. Todas as pessoas que escreverem lá, eu vou encaminhar o link para que você possa entrar. E se você, por algum motivo, né, esquecer de clicar de escrever lá, eu quero, clique no link da nossa bio, que lá também você vai ter acesso ao link para você participar dessa série. Por quê? Porque vai ser uma série, querido, exclusiva, somente para as pessoas que estão dentro desse grupo. Pastora, por que você está fazendo dessa forma? Porque a gente percebe uma desvalorização daquilo que está aberto, daquilo que é gratuito. Infelizmente, existem tantas coisas ricas, maravilhosas, preciosas, né, que Deus está ministrando ao nosso coração, e às vezes as pessoas elas acabam desvalorizando isso. Então nós queremos nessa série pessoas que realmente estão comprometidas, que realmente querem participar, que querem ter uma experiência transformadora. São essas pessoas que nós queremos participando dessa série, pessoas comprometidas. Então se você quer participar, você vai fazer parte desse grupo, e nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a gente está nas lives de aquecimento para essa série maravilhosa. Todo dia eu vou estar falando para você aqui isso. Nesses dias, nós estaremos liberando o link exclusivo para os nossos alunos que estão nesse grupo, tá certo? Os que estão de fora, infelizmente, não vão participar, mas aqueles que estão comprometidos é que vão participar, tá certo? Todo mundo entendeu? E hoje nós queremos iniciar essa semana, hoje é quarta-feira, né? Iniciando as nossas lives, eu quero iniciar falando para você a respeito de um tema muito poderoso que é multiplicando líderes. Gente, isso daqui que eu vou compartilhar hoje com você foi algo que Deus ministrou ontem no meu coração. No meu tempo de oração, eu não sei, né? A gente sempre está aqui, inclusive a nossa série que passou agora, que é Até Que Nada Mais Importe, falou muito sobre vida devocional, sobre você ter o seu tempo a sós com Deus. Então é claro que a gente não está aqui falando algo para você que a gente também não está tentando viver. Todos os dias eu tenho meu tempo com Deus, todos os dias eu tenho meu tempo de leitura da palavra, meu tempo de busca, né? Inclusive antes de estar aqui nessa live agora, eu estava tirando também esse tempo, cuidando da minha filha, dando mamar para ela, mas tirando esse tempo de busca. E ontem, quando eu estava tirando esse tempo de busca de Deus, né, de oração, apresentando algumas coisas para o Senhor, na minha leitura bíblica eu li um texto que eu já tinha lido, mas que eu nunca me atentei a ele, que é o texto que eu quero ler com você, inclusive, tá? Números, capítulo 11, versículo 4 a 17. Deixa eu até abrir aqui minha Bíblia online, porque eu deixei minha Bíblia na sala e ela não está aqui comigo agora, tá certo? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 4. Perdão, gente, Números, capítulo 11, versículo 4 ao 17, nós vamos ler. Eu quero ler esse texto com você, porque eu já tinha lido ele outras vezes, mas eu nunca havia me atentado para aquilo que está escrito, para a revelação que Deus trouxe ao meu coração. Então ontem, quando eu estava ali, né, orando e buscando ao Senhor e lendo, Deus falou algo poderoso, porque às vezes é muito interessante, querido, porque Deus ele fala no nosso coração, Deus ele conversa conosco. Isso é a verdade. E às vezes a gente pensa assim, mas como que Deus conversa? A fundadora da nossa igreja tem uma frase muito interessante que ela diz assim: quando nós oramos, nós falamos a Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E foi exatamente isso. Eu estava apresentando os anseios, algumas situações para Deus, né? Nós somos pastores, eu creio que você já sabe disso, nós somos pastores titulares de uma igreja quadrangular aqui em Belém do Pará. E nós temos lutas, assim como você tem lutas no seu ministério, nós temos também no nosso ministério. E às vezes algumas coisas que eu apresento para Deus relacionadas à liderança, né? Porque, poxa, a gente está treinando você como líder aqui fora, nós também estamos treinando a nossa liderança. Mas nem sempre a gente tem a resposta da nossa liderança como nós gostaríamos. Algumas pessoas nos surpreendem, algumas pessoas nos trazem muita alegria. Mas nem todas as pessoas correspondem, não é verdade? E às vezes a gente começa a achar que o problema até com a gente. Puxa vida, eu estou tentando aqui, eu tô liderando, eu tô ensinando, eu estou dando exemplo, mas às vezes a gente não tem a contrapartida disso, a gente fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu não sei quantos já se perguntaram assim, o que eu estou fazendo de errado que não dá certo? O que eu estou fazendo de errado que esse ministério não cresce? O que eu estou fazendo de errado que as pessoas não querem envolvimento, não querem compromisso com o reino? E a gente começa a se cobrar, sabe?
Isso acontece muito, não sei se acontece com você, isso acontece conosco, no nosso ministério. Por isso que eu digo, o do Reino Academy ele é muito prático. O que nós compartilhamos com você aqui é aquilo que a gente está vivendo. São as dores, são as lutas, são as crises, são as vitórias, são as bênçãos, são as conquistas, as abundâncias que Deus tem derramado. Tudo que nós temos vivido, nós temos compartilhado na prática com você. Então essas lives não são assim, deixa eu colocar aqui no chat GPT o que é que nós vamos falar. Não, não é isso. São experiências práticas que nós trazemos para compartilhar com você, porque nós cremos que isso vai trazer edificação, crescimento, visão para o teu ministério, para a tua liderança. Então, se você está aqui é porque você está com essa visão. E ontem, no meu tempo de oração, eu perguntava algumas coisas para Deus. Disse, Senhor, sabe, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para gerar pessoas? Porque, queridos, deixa eu explicar para você algo. Eu não sei qual é o cenário da sua igreja, mas às vezes o cenário que nós temos vivido em alguns momentos, eu digo, isso não se aplica a todos, tá? Tem pessoas, eu volto a falar, que trazem muita alegria ao nosso coração, que são liderados por nós, que trazem muita alegria, que correspondem, que são, sabe, pessoas que estão ali, que vestem a camisa. Então não posso desconsiderar que existem pessoas que estão alinhadas com a visão de Deus. Mas infelizmente, querida, a Bíblia fala que existe o trigo e existe o joio. E não dá para você arrancar o joio num tempo que não é oportuno para que isso aconteça, porque existe um tempo que o ceifeiro vai fazer isso, que tem um anjo específico que vai colher o trigo e vai pegar o joio e vai jogar para ser queimado. Mas enquanto isso não acontece, o trigo e o joio, a Bíblia nos mostra que eles crescem juntos. Então, existe um risco muito grande de tentar arrancar o joio e levar o trigo junto. É natural que isso aconteça. Então, dentro de uma igreja, de uma liderança, existem pessoas que vestem a camisa e existem pessoas que são pedras de tropeço. Existem pessoas que estão abraçando a visão e existem pessoas que não querem nada, vezes nada. Nada com coisa nenhuma dentro, sabe? E isso vai gerando uma indignação santa no coração de qualquer líder. Então, talvez você que esteja liderando o ministério passe por isso. Gente, eu tenho certeza que essa não é a realidade somente de uma igreja. Essa é a realidade de várias igrejas, da igreja do Senhor Jesus de uma forma geral. Isso então é verdade, que na época de Jesus ele disse, os trabalhadores são poucos, a seara é grande, porém os trabalhadores são poucos. Então na época de Jesus isso também já era uma realidade. Gente, isso é muito sério. Isso que eu quero compartilhar com você, que é líderes multiplicadores, ou multiplicando líderes, como você quiser chamar, é justamente para a gente, é a resposta que eu tive de Deus quando eu fiz esse questionamento, Senhor, como é que nós vamos gerar uma liderança que esteja na mesma visão? Pai, como é que nós vamos fazer isso? Porque às vezes a gente acha que é algo que só parte de nós. A gente não está sozinho. O reino não é meu e não é seu. Eu sempre digo isso, o reino é de Deus. Tá certo? Então, gente, o que nós vamos falar hoje aqui é aquilo que Deus colocou no meu coração, trouxe de revelação ao meu coração, diante de um questionamento que eu fiz para ele. Senhor, como é que a gente vai gerar esses líderes multiplicadores? Porque eu vou tentar explicar para você o cenário que nós vemos, tá? Atual. Não sei se é o cenário da sua igreja também. Nós temos vivido um crescimento, nós temos visto pessoas se reconciliando, pessoas aceitando Jesus, se batizando, uma atmosfera de quebrantamento, isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente vive quase que sabe, eu não sei se você vive isso também, às vezes a gente tem a sensação de que a gente ganha e perde, ganha e perde. Muitas igrejas vivem isso. Pessoas vêm para Jesus e a gente fica assim, glória a Deus, essa pessoa vai ganhar muitas almas para Jesus. E às vezes a gente acaba perdendo alguém que já estava na equipe. Ou então pessoas vêm para Jesus e a gente cria uma expectativa que essa pessoa vai crescer, vai amadurecer, e quando vê ela volta para o mundão do qual ela veio. Então isso é frustrante, não é verdade? Isso é desafiador para qualquer líder, para qualquer pastor, para qualquer líder de ministério, para qualquer pessoa que esteja envolvida no ministério. Isso é desafiador. Você viver parece numa gangorra, parece sabe aquela brincadeira cabo de guerra que você puxa de um lado, a pessoa puxa do outro? Parece que é isso. É uma eterna luta, é um eterno desafio que nós, como líderes cristãos, vivemos. De cuidar, de consolidar, de discipular essa pessoa, mas nem tudo depende de você, nem tudo depende de mim. Detalhe, querido, nem tudo depende de Deus. Porque se a Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons a meu respeito, pensamentos de paz, não de morte, para me dar um fim melhor, significa que Deus tem projetos maravilhosos para a vida das pessoas. Mas esses projetos não acontecem somente com a ação de Deus. Eu sou defensora dessa ideia. Eu sempre falo isso. Não pense que Deus trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida? Tem. Mas se eu não correspondo ao projeto de Deus, querido, infelizmente eu não vou viver as promessas de Deus.
Eu preciso corresponder. As pessoas que entregam a vida para Jesus precisam trilhar esse trilho do crescimento espiritual. E às vezes elas não estão dispostas, elas estão acomodadas na sua vida espiritual. Então, só para você entender o cenário, é isso que às vezes a gente vê em muitas realidades, em muitas igrejas, em muitas lideranças, tá certo? É isso que nós vemos muitas vezes. E agora eu quero ler com você Números capítulo 11, versículo 4 a 17, o texto que Deus ministrou profundamente no meu coração, que falou a respeito disso, né? Dessa chave, de como que nós vamos multiplicar líderes, de como que nós vamos ter pessoas que estejam na mesma visão, tá? Eu quero compartilhar essa revelação com você. Números capítulo 11, versículo 4. Deixa eu abrir aqui também. Números capítulo 11, versículo 4. Se você tiver uma Bíblia aí, você vai abrir, tá? Se você não tiver, você vai ouvir. Eu não sei qual tradução tá aqui, mas eu creio que vai dar tudo certo. Número capítulo 11, versículo 4, tá? Olha só. E pessoas, deixa eu ver se tá uma tradução aqui boa, porque às vezes tem uma tradução meio antiga demais, tá? Acho que tá. Vamos lá, vamos entender, né? E pessoas estranhas que estavam no meio deles, já tô lendo, viu? Presta atenção, capte aí a mensagem, presta atenção, porque eu creio que o mesmo Deus falou comigo vai falar também com você. E o vulgo, ou pessoas estranhas que estavam no meio deles, vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel começaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Isso aqui é o povo falando, é o povo murmurando, é o povo reclamando. O Senhor saiu do Egito, lá tinha, a gente era escravo, é verdade, mas lá tinha carne, tinha os legumes, tinha umas comidas gostosas pra gente, e aqui a gente está fastiado nesse deserto, só comendo esse tal de maná que o Senhor nos dá. Olha só o coração do povo, presta atenção. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a de bidélio. Espalhava-se, o povo colhia, e em moinhos o moía, e num grau pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Olha que coisa preciosa que Deus deu para esse povo, e mesmo assim eles estavam reclamando. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, versículo 9, o maná descia sobre ele. Versículo 10. Então Moisés, presta atenção, então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal também aos olhos de Moisés. Então essas pessoas, elas estavam na porta da sua tenda, né? Foi praticamente uma rebelião. Diversas famílias, imagine o que é, queridos, só de homens a pé, homens adultos, a Bíblia nos diz que tinha aproximadamente 600 mil homens, um pouco mais de 600 mil homens. Fora as mulheres e crianças. Então eram mais de 1 milhão de pessoas. Estimam-se que esse povo que estava no deserto eram mais de 1 milhão de pessoas. E acredite você, Moisés liderava esse povo. E acredite você, esse povo era extremamente murmurador. E eles estavam agora imagine o cenário, eles estavam na porta da sua tenda, toda essa galera, toda essa multidão, e eles estavam chorando, dizendo assim: queremos carne, não aguentamos comer essa arrumação desse maná, queremos um alimento diferente, estamos com saudade do Egito. Aí imagine você que Moisés se entristeceu muito quando ele ouviu isso. É que a palavra aqui nos diz que Deus se irou grandemente com essas pessoas. Versículo 11, preste atenção. E disse Moisés ao Senhor, eu quero que você foque agora a sua atenção exatamente nesse texto que eu estou lendo aqui. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu, aí em outras traduções fala assim: sou mãe eu por acaso de todo esse povo? Dei luz a essas pessoas, para que dissesses: leva ao teu colo, como a babá leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. Olha só a conversa franca que Moisés teve com Deus, dizendo: Senhor, é muito pesado essa responsabilidade para mim. Deus, eu não estou dando conta. Olha só o que eu estou enfrentando, Senhor. Pai, será que eu não achei graça aos teus olhos? Será que eu estou sendo punido, eu estou sendo castigado? É quase como se Moisés estivesse falando isso. Aí ele começa a questionar: Deus, será que eu sou mãe desse povo? Será que eu sou como uma babá que tem que pegar esse povo no colo e levar esse povo lá para a terra que o Senhor prometeu? Olha só o que Moisés fala. Moisés desabafa com Deus a responsabilidade de ser um líder. Moisés desabafa com Deus, dizendo: Senhor, tá difícil demais, eu não estou dando conta desse povo. É muito... Gente, eu fico imaginando, sabe, a Bíblia diz que Moisés, que não existia homem tão manso na terra quanto Moisés. E tinha que ser mesmo para aguentar esse povo. Porque se não fosse, já tinha chutado o pau da barraca. Olha só o que diz lá no versículo 12, tá? Perdão, 13.
De onde teria eu carne para dar a todo esse povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne para comer, Moisés. Versículo 14, para a gente encerrar. Eu só não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. Moisés encerra o seu desabafo, dizendo, Senhor, eu sozinho não dou conta de liderar essas pessoas, elas são muito pesadas para mim. E aí nós vamos encerrar a leitura aqui, mas depois, se você puder, leia esse texto na sua casa. Todo. Números capítulo 11, leia todo ele lá. Porque lá você vai ver a solução e a resposta de Deus. E é exatamente sobre isso que nessa live breve que eu quero fazer com você, que eu quero compartilhar com você nesse momento. Eu quero só ver aqui um comentário antes, tá? Porque já vi alguns comentários. A Nilda Silva disse assim, na minha igreja, os pastores ordenaram que as crianças fiquem fora da igreja, porque as crianças tiram a atenção dos irmãos no culto. E eu não sou de acordo com isso, mas não quero desobedecer. É um pouco complicado, Nilda. Assim, o ideal, na verdade, está um pouquinho assim fora do que a gente está falando aqui, mas eu entendi seu desabafo, né? O ideal, Nilda, é que tenha líderes, tem a ver, na verdade, até que a gente está falando, que aqui é multiplicando líderes, é você gerar líderes. Eu entendo o coração do pastor, porque eu sei que na hora que a gente está pregando, e a criança grita, a criança pula, eu tenho 3 filhos, então eu sei muito bem o que é isso, né? Fora os filhos dos outros irmãos, então existe, né, toda uma movimentação, é difícil, a gente tem que estar treinado para pregar com a criança gritando, correndo, sem que a gente se distraia, tá? Porque primeiro que se distrai logo é o pregador, e depois a igreja, isso acontece, é normal. Mas, gente, a gente não pode excluir as crianças, porque é delas o reino de Deus. A gente não pode excluir porque, nem que seja gritando, pulando, elas precisam estar no ambiente no qual elas sejam ensinadas a cultivar a sua vida com Deus. E elas são crianças, então elas estão num processo, elas são bebês, né? Se a gente excluir, a gente está praticamente segregando, dizendo assim, ó, vocês não fazem parte, tá? Fiquem para aí. E agora o que vai acontecer? Quando crescer, elas vêm para Jesus. Será que elas vêm? Porque se elas não forem ensinadas, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então, é difícil a gente falar assim, fica aqui, quando fizer 12 anos tu volta, tá? Não volta, né? Existe ali um prejuízo imenso de perder uma geração. O ideal, então, é ter uma liderança. Eu sei que também existe uma dificuldade de ter líderes que assumam esse papel. E aí, claro, a gente precisa falar, poxa, eu não concordo, mas a gente tem então que se disponibilizar para falar, Senhor, né, esse aqui é a minha vida. Não tem quem lidera essas crianças, então eu vou me colocar à disposição. Olha, pastor, vou ficar aqui no pátio da igreja, vou ficar aqui na sala de trás, não sei onde tem um espaço, mas eu vou ficar com essas crianças ensinando elas. A gente está passando essa mesma dificuldade na nossa igreja de ter uma liderança de crianças também, né? Porque tinha, mas aí nós precisamos afastar a líder de crianças, né? Então, infelizmente, a gente está nesse momento tentando levantar uma nova líder de crianças, mas as crianças não podem ficar excluídas. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Deusa disse, cheguei agora do trabalho, glória a Deus. Amém. Acho que é isso, né? Não sei se tem mais algum comentário aqui, deixa eu ver. Tem. A Lani disse assim, é verdade, são poucos que se dedicam a viver seu propósito perante Deus, é verdade, dona Lani. A Nilda Silva disse, estou passando por isso, é verdade. Deixa eu ver se tem mais um comentário. A Nilda Silva disse, amada, sou líder de ministério. Ela é líder de ministério. Entendi, Nilda. Então teria que ter alguma pessoa para te auxiliar nisso, ó. Eu vou começar o discipulado, isso vai edificar muito a minha vida. Glória a Deus pela sua vida. Porque o Ministério Infantil, pense no ministério importantíssimo com as bases da igreja, o Ministério Infantil. E a gente está passando essa luta também. Eu estou pedindo, Senhor, levanta uma pessoa para ficar à frente do Ministério Infantil, senão eu vou para lá, porque eu não posso deixar esse ministério desamparado, não é verdade? A gente precisa estar à disposição, essa é a verdade. Mas eu estou orando para que Deus levante uma pessoa para que esteja ali, olha, alicerçada no Ministério Infantil, porque não é fácil. Principalmente o Ministério Infantil. Muitas pessoas, elas não querem, né, dar trabalho, mas é edificação do reino. Gente, então vamos lá, presta atenção. Você entendeu até aqui o que nós lemos, o texto que nós lemos? Números, capítulo 11, versículo 4 a 17, depois lê na sua casa, lê o capítulo todo. Eu quero só resumir para você. Moisés desabafou diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais. Essa liderança está muito pesada para mim. Eu não consigo, eu estou sobrecarregado. É muito pesado. Esse povo reclama muito, esse povo é murmurador. Esse povo, sabe, não é grato. E aí Moisés, ele começa a desabafar diante de Deus, querido. E hoje, assim, na verdade, compartilhando hoje com você, mas ontem que Deus me deu essa palavra, inclusive a ministrar na nossa igreja, vai ficar para uma outra ocasião para a gente ministrar, no nosso treinamento de líder, eu creio que na terça que vem. Preste atenção, algo que eu chamou muita atenção foi a resposta de Deus a Moisés. Preste atenção nisso, eu já vou falar a respeito da resposta. Mas eu quero primeiro que você entenda que Moisés deixou claro que sozinho ele não poderia mais continuar liderando aquelas pessoas. E eu entendo Moisés, e eu quero perguntar para você, quantos de nós já não passamos um cenário semelhante a esse? Quantos de nós já não chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu não dou mais conta de liderar essas pessoas. Senhor, eu não dou mais conta de ficar à frente desse ministério. Senhor, é muito pesado para mim. Eu não estou conseguindo mais. Alguém já passou por isso? Quem já passou por isso, diga amém.
Escreva amém aí no nosso chat, eu quero ouvir, tá? A Alane disse assim: a partir do ensinamento através das crianças, faremos adultos que entenderão o propósito de Deus. Pense numa preocupação que eu tenho, é com o ensino das crianças, a começar pelos meus filhos aqui em casa. Porque é a base, não tenha dúvida. Eu quero ouvir se alguém já passou por esse cenário de falar: Senhor, eu não dou conta mais de liderar essas pessoas. Está muito difícil. Amém? Se você já passou, escreva amém aí que eu quero prosseguir aqui. E aí eu pergunto para você, foi essa pergunta que eu fiz para Deus ontem: Senhor, qual é então a solução? Em oração, nesse momento eu fiz essa pergunta para Deus, que eu falei: Senhor, às vezes parece que a gente está falando com uma porta. Eu vi um exemplo uma vez do pastor Lucinho Barreto, ele falando, ele disse assim: às vezes eu tenho a sensação como pastor que eu sou igual aquelas aeromoças de avião. Quem já viajou aí de avião, né? Você já viu, ou já viu em filme? Aquelas aeromoças ficam assim: olha, se acontecer tal coisa, caíram máscaras. Se acontecer não sei o que, você aperta não sei aonde, coloque os cintos. E sabe o que acontece nessa hora que ela está dando todas as instruções para as pessoas não morrerem? Que é uma coisa séria, na verdade. Todas as instruções, um está no celular, o outro está falando com o vizinho do lado, ninguém está dando a mínima. É que nem a Voz do Brasil, ninguém presta atenção. Às vezes é assim que a gente se sente como pastor, sabia? Parece que a gente está falando assim: olha, irmãos, vamos fazer isso. Olha, irmãos, agora vai ser assim. Olha, agora a gente está no propósito de jejum. E eu me pergunto: quantos estão jejuando? Olha, agora a gente está no propósito de oração. Quantos vêm para oração? Olha, queridos, agora nosso alvo é tantas pessoas no culto. Quantos se empenham para trazer essas pessoas, para convidar pessoas da sua família? Sabe? Parece que a gente está falando com uma porta, com pedaços de pedra, com vento. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Eu entendo o desabafo de Moisés. Mais de 1 milhão de pessoas liderando e um povo difícil, de dura serviço, murmurador, complicado. Eu entendo o desabafo de Moisés. Muitas vezes nós passamos por isso também no nosso ministério. E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, qual é então a solução? Como que eu vou gerar líderes? Como que eu vou ter líderes, Senhor, que cumprem a visão? Como que eu vou ter líderes que vão vestir a camisa, que vão falar assim: ah, eu tô aqui, sabe? Olha, eu vejo gente, assim, eu desabafo também, né? Eu vejo meu esposo, ele vai de manhã para a igreja, ele só volta à noite, muitas vezes. Às vezes ele já leva a roupa até para ficar já pro culto, ele já toma: amor, tu vem para casa? Não, eu já vou tomar banho aqui, a gente vai ficar pro culto. E ontem eu vi meu esposo chegar extremamente cansado em casa, cansado. E às vezes eu fico me perguntando: cadê uma equipe forte, vitoriosa, que esteja ali dando apoio? Na verdade, aparece 1, 2, mas querido, uma igreja de quantas pessoas para aparecer 1, 2, 3? Não é verdade? Por que poucas pessoas se dispõem? Por que poucas pessoas põem a mão na massa? Por que poucas pessoas abrem mão do seu tempo? Porque não pense você que é fácil para ele estar lá. Ele está abrindo mão da vida dele. Mas eu sei que ele vai colher, porque grande é o galardão na vida do meu esposo, eu tenho certeza disso. Não pense você que é fácil nós estarmos aqui. A minha filha está meio dodóizinha ali, mas eu estou aqui com você. Não pense você que é sem sacrifício. Eu já falei isso em outro momento. A salvação é de graça. É sem sacrifício seu, foi de Jesus. Você não paga o preço pela salvação porque ela é gratuita. Ela é dom de Deus, ela é pela graça. Mas com exceção da salvação, tudo na nossa vida é por meio de sacrifício. Quer ser próspero, quer crescer, quer se fortalecer na fé, então você vai ter sim que se sacrificar muitas vezes. Você vai ter sim que se abnegar, que abrir mão da sua vida. Será que é só o pastor que tem que estar lá, abrindo mão do seu tempo, querido? Nós fomos chamados, nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido de Deus. Não é só o líder que tem que estar à frente, não. A equipe precisa estar sonhando junto, você está entendendo? A equipe precisa estar somando. Toda igreja precisa estar numa mesma visão. A unidade vai fazer a diferença. E foi justamente isso que eu falei: Senhor, como é que nós vamos gerar uma equipe que esteja todo mundo alinhado? Porque não é fácil. E eu sei que essa é a luta que muitas igrejas passam. E aí eu entendi algo quando eu li esse texto, porque eu vi que essa também foi a crise de Moisés. Eu falei: que bom, não estamos só. Que bom que você não está só. Que bom que pessoas já passaram por isso, porque elas já deixaram para nós aí uma orientação. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual de vida. E sabe o que eu entendi para nós encerrarmos essa live? O que eu entendi de resposta? Como que nós vamos levantar líderes? Eu entendi 2 coisas, sabe? A primeira eu creio que você já percebeu, mas a segunda para mim não tinha sido tão lógica ainda. A primeira que eu quero dizer para você, que eu creio que a maioria já percebeu, é que toda liderança começa com exemplo. Moisés era uma... E olha, gente, presta atenção. A gente já ouviu tanto falar sobre isso, a gente já sabe disso. Mas eu quero só bater nessa tecla, porque apesar de a gente saber, tem pessoas que não estão praticando isso. Mas a segunda coisa que eu vou falar para encerrar a live, isso daí para mim não estava óbvio. E eu sei que talvez para você também não esteja. Então, eu já vou falar da segunda coisa, mas a primeira, que é óbvio, às vezes a gente não pratica. A primeira coisa para a gente ver esses líderes na mesma visão é a gente ser exemplo.
Sabe, se você for um líder, aqui tem uma expressão que a gente fala malamar. Aquele líder assim, avacalhado, aquele líder que, desculpe a expressão, aquele líder que, sabe, que nem ele é exemplo para os outros, não adianta então criticar. Não adianta falar assim, essa minha equipe está muito complicada. Mas você está sendo exemplo para essa equipe? Você é alguém que não falta culto, que é obediente à sua liderança, é alguém que está abraçando a visão. Quando o seu pastor fala, vamos jejuar, você é o primeiro da fila. Quando o seu pastor fala, vamos abraçar tal projeto, você é o primeiro da fila. Ou você só está abraçando os projetos que lhe interessam. Porque tem gente que é assim na liderança, não é verdade? Eu sou líder do Ministério de Dança. Então, para mim, tudo se resume no Ministério de Dança. E o resto da igreja, que se exploda. Eu não participo de nada, eu não faço nada, eu só sou líder do Ministério de Dança. Eu só participo do louvor, eu só sou do teatro, eu só sou da equipe da fulana de tal. Querido, se nós pensarmos assim, então, de fato, nós não vamos gerar líderes multiplicadores. Porque tudo começa com o exemplo. E o exemplo não é você ser aplicado naquilo que lhe interessa, naquilo que leva o seu nome. Não, isso daí é muito fácil fazer. O exemplo é quando você está alinhado com a sua liderança. Quando você abraça a visão da igreja local. Quando você abraça a visão do reino de Deus, que está sobre nós, inclusive. É muito além. Não é olhar só para o seu umbigo. Não é olhar só para aquilo que você faz, aquilo que você valoriza. Porque quem é evangelista valoriza a evangelização. Quem é, pregador vai evangelizar o que prega. Mas, querido, entenda que a igreja local é composta do corpo. E o corpo, cada um faz uma parte. É a mão, é a boca, é o ouvido, é o olho. Cada um tem uma importância e um papel. E quando você é um exemplo, você não é exemplo só naquilo que lhe interessa, naquilo que você gosta de fazer, mas você procura ser um exemplo, alguém que está olhando o todo e não somente a sua parte. Quantos estão entendendo aí, gente? Isso é importante. Eu só estou falando isso daqui porque tudo começa com exemplo. Essa é a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração e que eu já sabia e que eu creio que você já sabe também. Começa com exemplo. Então, é importante entender uma coisa. Só vai acontecer, eu só vou gerar líderes segundo a minha espécie. Se eu sou uma pessoa que não falta culto, uma pessoa que abraça a visão, uma pessoa pontual, uma pessoa que se responsabiliza, uma pessoa que se dedica, uma pessoa entregue, então é natural que eu vá reproduzir líderes assim também, segundo a minha espécie. E aí, para isso acontecer, eu preciso primeiro tirar a trave do meu olho e falar assim, pera lá, eu tenho que olhar primeiro para mim. Sou eu este líder? Porque se eu não sou, eu preciso ser. Senão não adianta reclamar que o meu liderado não é, porque eu também não sou. Então tá tudo, né? Tá tudo certo. É farinha do mesmo saco, né? Não muda nada. Então a primeira coisa é entender que começa com exemplo. Por isso que Jesus disse, gente, esse texto é maravilhoso. João capítulo 17, versículo 19. Olha só o que Jesus disse. Por isso, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha o que Jesus falou. Eu vou gerar aquilo que eu faço. Eu vou gerar aquilo que eu vivo. Você quer uma igreja que ore? Comece a ser um líder de oração. Você quer uma igreja comprometida? Seja um líder comprometido. Você está entendendo? Você quer uma igreja avivada? Seja uma pessoa avivada. Porque você vai reproduzir segundo a sua espécie. Jesus mesmo nos falou isso. Quantos estão entendendo aí, gente? Amém? Amém? Agora, eu quero dizer para você, para a gente concluir a nossa live, a segunda coisa. Para concluir isso aqui, eu quero dizer para você que apesar do exemplo ser algo chave, ser algo importante, ele não é suficiente. E aí é que, para mim, foi uma verdade ministrada no meu coração que me gerou até uma confusão. Eu falei assim, como assim? Eu sempre acreditei que o exemplo é tudo, que o exemplo é suficiente. Só, queridos, eu tenho que dar o braço a torcer que ele não é suficiente. Sabe por quê? Porque eu tenho visto na vida do meu esposo o exemplo, e mesmo assim muitas pessoas não são geradas. Eu tenho visto na nossa vida que a gente não procura falar assim, olha, façam, a gente faz. Para depois as pessoas poderem também seguir o exemplo. E mesmo assim eu estou dizendo para você que eu vejo pessoas que não vão fazer e não vão seguir o exemplo. Então eu cheguei à conclusão que mesmo o exemplo sendo muito importante, sinto lhe informar que ele não é suficiente. E aí você fala assim, poxa pastor, agora quebrou minhas pernas, e agora, o que é que eu faço? Aí é que está, querido, a chave. Aquilo que Deus ministrou no meu coração. Porque o exemplo eu já sabia que ele é importante, a gente já vem tentando praticar, a gente já vem praticando no nosso ministério. Antes de eu falar, lidere uma célula, eu sou líder de célula. Antes de eu falar, olha querido, faça assim, ou evangelize. Não, a gente vive isso. A gente não fala para as pessoas fazerem. A gente tem a nossa vida de exemplo e tenta passar isso para a igreja. Nós procuramos ser um referencial para a nossa igreja. Temos falhas? Temos. Temos erros? Temos. É claro, óbvio que temos. Mas nós procuramos passar um referencial para a nossa igreja. Só que mesmo assim eu vejo que tem gente que simplesmente não sai da inércia. Fica lá. Tá muito confortável. Tá bom demais aqui. Vou continuar sendo uma ameba de Jesus. Tudo bem.
Então chego à conclusão, querido, que o exemplo não é suficiente. Não é suficiente. E eu quero encerrar essa live dizendo para você, então, como é que nós vamos gerar líderes que multipliquem? Como é que nós vamos gerar líderes que abracem a visão? Para mim, queridos, a resposta está no texto que nós lemos. Tá? Olha só, eu quero encerrar essa live dizendo para você que a resposta, ela não era ainda algo tão óbvio para mim, apesar de a gente falar muito sobre isso. Eu quero que você entenda profundamente qual é a resposta. Ore pela sua equipe. Eu quero que você entenda profundamente o exemplo de Moisés. Sabe quando é que Moisés teve uma equipe que o ajudasse? Querido, se você está fazendo uma coisa, pare o que você está fazendo agora. Porque isso é resposta para o teu ministério, isso é resposta para a tua liderança. Preste atenção. Sabe quando Moisés teve uma equipe que lhe ajudasse? Sabe quando ele falou para Deus assim, Senhor, tá pesado demais para mim. Números capítulo 11 que nós lemos aqui, depois se lê na sua casa. Tá pesado demais, eu não consigo, não tô dando conta. Já esgotou, eu não dou mais conta. Esse povo é muito murmurão, muito murmurão. Murmurei, sei lá como é que fala. É um povo murmurador, é um povo que, sabe, não tem. É um povo que reclama de tudo. É um povo de dura serviço. Aí sabe o que acontece? Ele vai falar para Deus. Ele falou pro pai dele, né? Aí sabe o que acontece? Que Deus deu uma solução para Moisés. E é sobre isso, essa solução que nós precisamos entender. Que se aplica também a solução na nossa dificuldade de gerar líderes. Deus falou para Moisés o seguinte, depois leia em Números capítulo 11. Deus falou, Moisés, eu vou retirar o espírito que está em você e eu vou colocar também. Não quer dizer que Moisés ficou sem o espírito de Deus, mas Deus multiplicou, compartilhou esse espírito dele, do próprio Deus que estava em Moisés, e eu vou colocar sobre 70 anciãos do teu povo. Eu vou colocar sobre algumas pessoas, e essas pessoas vão te ajudar a levar a carga. E aí não vai ficar mais pesado, Moisés. E aí você já não vai querer chutar o pau da barraca, você já não vai querer desistir, porque agora você tem uma equipe. Então quando eu li isso daqui, eu falei, Senhor, essa é a chave, essa é a solução. Quando eu falo, Senhor, não dou conta, Senhor, tá difícil liderar essas pessoas, parece que eu tô falando com uma pedra, com um pedaço de pau, com uma porta, com qualquer coisa, menos com gente, porque parece que não reage, não tem uma correspondência. E aí Deus me trouxe essa palavra, eu falei, Senhor, é isso mesmo. Sabe, querido, o que significa o Espírito de Deus ser compartilhado com outras pessoas? Primeira coisa, entenda, isso começou quando Moisés orou a Deus. Então esse processo de gerar líderes verdadeiros na sua igreja começa quando você ora. Agora preste atenção na chave, não é necessariamente orar por sua equipe. Preste atenção. Eu posso orar, Senhor, faz com que a Maria, com que o João, com que a Joaquina, com que o fulano, eu posso fazer essa oração. Mas sabe o que é que Moisés, qual foi a solução de Deus? Foi assim, Moisés, eu vou pegar esse espírito, meu espírito, e vou compartilhar dentre alguns líderes que vão ser levantados. Então, entenda uma coisa, se essas pessoas que estão na sua equipe, elas não corresponderem, você pode orar por elas, pode e deve. Mas ore ao Senhor dizendo assim, Senhor, pegue esse mesmo espírito que o Senhor colocou em mim, um espírito de alguém que quer viver para o Senhor, que quer viver intensamente para o Senhor, que quer servir com excelência, que quer ganhar almas, que quer crescer, que quer avançar. Pega esse mesmo espírito e compartilha em outros corações. Em outras palavras, a mesma visão que está em mim, coloca no coração das outras pessoas. Sabe o que é isso, querido? Unidade. Olha qual é a solução. Unidade. Pega essa mesma visão, esse mesmo espírito de excelência, de amor, de querer viver para o Senhor e coloca no coração dessas pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa, eu acredito num Deus que não trabalha sozinho, no Deus que trabalha através de nós, em cooperação conosco. Então entenda uma coisa, se você orar somente pela sua equipe, pode ser que eles não correspondam. Porque infelizmente tem pessoas que mesmo que o Espírito Santo fale ao coração delas, elas têm um coração duro, porque elas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Preste atenção. Então tem pessoas que não vão corresponder, tudo bem, mas ore para que Deus coloque esse Espírito nos corações de pessoas que vão corresponder. Então, querido, se não for essas pessoas que estão atualmente na sua equipe, tenha convicção que Deus vai levantar um exército forte na sua equipe, de pessoas que estarão aliançadas, de pessoas que estarão abraçando a mesma visão. Porque eu não posso aceitar que o mundo se una para as coisas das trevas e tenham êxito nisso, e o povo de Deus não se una para as coisas do reino de Deus e não seja muito mais abundante, muito mais vencedor. Já aqui nós temos uma promessa sobre a nossa vida, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar meu exemplo, eu tenho que ensinar essas pessoas, é verdade. Mas eu preciso orar
ao Senhor. Gente, isso é tão verdade que lá em Mateus 9,38, o próprio Jesus, quando ele disse assim, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ele já deu a solução para mim e para você. Ele falou assim, orai, pois, ao Senhor da seara, que é para que envie trabalhadores para a sua seara. Quando está pesado, quando você se sente sozinho na sua liderança, a solução principal, além dessas que eu falei do exemplo de você ensinar, mas o principal é você falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, levanta líderes capacitados. Senhor, o mesmo Espírito que o Senhor colocou em mim, coloca em outras pessoas que o Senhor vai levantar nesse lugar. Sejam essas que estão na minha equipe, sejam outras que eu não conheço, mas que eu creio que o Senhor vai levantar. Quantos estão entendendo aí, queridos? Quantos estão entendendo? Amém? Gente, a igreja primitiva ela teve muitos avanços, mas você vê algo na igreja primitiva, o mesmo Espírito, unidade. Você deve pedir a Deus que derrame o mesmo Espírito na sua equipe. Ou se nossa equipe não corresponder, nós não podemos obrigar ninguém a nada, mas que Deus derrame, que Deus levante pessoas que têm o mesmo Espírito que está no seu coração. Nilda, você ama o ministério infantil, você ama a vida das crianças, então ore para que Deus levante uma equipe que tem o mesmo coração que você. Você que está me ouvindo, está à frente de um projeto, de um trabalho, de uma obra, ore para que Deus levante uma equipe. Eu quero que você entenda que tudo começa com oração. A gente vai dar um monte de treinamento para você, mas tudo começa com oração. Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a colocar em prática isso. Não é somente orar pela vida dos membros da sua equipe, isso é importante, faça isso. Mas fala, Senhor, eu quero te pedir algo, que o mesmo Espírito que está sobre mim, que a mesma convicção, que a mesma fé, e se não está sobre você, peça primeiro sobre você, óbvio. Por isso que eu falei, a primeira coisa, olhe para você, olhe para o seu exemplo. Você está sendo o líder que dá o exemplo? Então glória a Deus. Se não está, se conserte. E aí sim, peça, Senhor, o mesmo Espírito, a mesma visão que o Senhor me deu. Coloque no coração de pessoas que vão abraçar a causa. Eu quero encerrar dizendo para você uma frase que eu coloquei aqui no Instagram do John Wesley. Deixa eu até abrir aqui o Instagram, porque eu não vou lembrar da frase exata, eu vou lembrar do sentido dela. John Wesley, quando ele pediu para Deus, é muito interessante isso, vamos encerrar com essa frase. Olha só, John Wesley não pediu para Deus, Senhor, me dá um mundo, porque ele foi um grande ganhador de almas. Ele não pediu para Deus, Senhor, me dá um mundo. Eu quero conquistar as nações, Ele não pediu isso para Deus. Sabe o que ele pediu para Deus? Senhor, achei a frase aqui. Dá-me 100 homens que odeiem o pecado e não desejem mais nada além de ti. E então eu abalarei o mundo. E então eu ganharei o mundo. O que é que John Wesley está pedindo? Senhor, me dá uma equipe que tem a mesma visão que eu tenho, que tem o mesmo espírito que eu tenho, que tem a mesma atitude de fé que eu tenho, e então eu vou ganhar o mundo. O que nós precisamos, querido, é líderes. Se você quer ter um ministério de impacto, então você precisa gerar líderes. E como você vai gerar líderes? Pedindo ao Senhor que Ele derrame sobre as pessoas da sua equipe, ou sobre pessoas que virão, o mesmo espírito que está sobre você. E isso é unidade, isso é todo mundo vestir a mesma camisa, isso é visão, é todos estarem dentro de uma mesma visão. Um reino dividido não prevalece, não subsiste. E infelizmente muitas igrejas estão encarando isso agora. Porque o pastor, porque o líder dá uma visão e a igreja não abraça. E a igreja faz corpo mole. E aí um fala assim, não é comigo, é com fulano. Ele que é líder, ele que faça. Não, querido, é com você. Se você está numa igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, então você é responsável. Você tem que se deixar fazer parte dessa equipe. Tem que abraçar, não é só o projeto que você gosta, que você valoriza, mas é o projeto do reino de Deus, é a visão da sua igreja local. Uma igreja unida, querido, o inferno não prevalece. Uma igreja com a mesma visão, com o mesmo espírito que foi derramado sobre a vida do seu líder, sobre a equipe, querida, essa igreja vai prevalecer. E eu creio que é essa palavra que o Senhor quer nos dar, essa direção que o Senhor quer nos dar. Quantos receberam aí? Amém? Gente, isso para mim foi uma revelação de Deus. Porque eu falei, Senhor, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu preciso permanecer e fazer o que eu estou fazendo, mas eu preciso orar para que seja derramado um espírito de unidade na minha igreja. Para que seja derramado, pessoas, meu Deus, como nós sonhamos com isso. Pessoas que vão abraçar a visão. Pessoas que não vão ter aos seus próprios olhos a sua vida como preciosa. Porque dar para Deus o que sobra é muito fácil, querido. Deus nos pede tudo. Jesus falou, olha, se vocês não estiverem dispostos a abrir mão de tudo para serem meus discípulos, vocês não podem ser meus discípulos. Vocês não prestam para ser meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus tem que estar disposto a abrir mão de tudo. Se você está entregando para Jesus só o que te sobra, então
Tá difícil, querido. E muitas pessoas nas igrejas se entreguem somente aquilo que lhes sobra. Quando entregam, que às vezes nem entregam nem o que sobra, são negligentes no que sobra. Mas Deus não quer o que sobra, Deus quer tudo. Deus quer tudo. Deus quer o seu tempo, Deus quer aquilo que para você é sacrifício, Deus quer aquilo para você que você fala, não consigo entregar isso, Senhor. Entrega isso também para o Senhor. Porque entenda que o crescimento da sua igreja acontecerá quando todos tiverem uma mesma visão, um só coração, um só espírito. É isso que o Senhor nos ensina através desse texto. Moisés dividiu a carga com pessoas que passaram a ter o mesmo espírito que ele. O mesmo espírito que ele. E aí não ficou mais pesado. Então sabe quando o seu ministério não ficará pesado? Quando esse espírito que está sobre você for compartilhado sobre as pessoas. Quando outras pessoas receberem a visão e falar, eu vou caminhar junto. Eu vou abraçar a visão. Eu vou trazer almas para o Senhor, eu vou ganhar almas para o Senhor. É para abrir uma célula? Eu estou aqui, pastor, à disposição, pode me mandar. É para abrir uma casa de paz? Eu estou aqui, pastor, à disposição, pode me mandar. É para discipular? Eu estou aqui, pode me enviar. É para evangelizar na rua? Eu estou aqui, pode me enviar. É para, sei lá, qualquer coisa. É para contribuir com as minhas finanças? Eu estou aqui, pode contar comigo. É assim, querido, que funciona o avanço da igreja. É assim que funciona o avanço do reino de Deus. É essa palavra que eu quero que fique no seu coração, para que você possa fazer a diferença na sua igreja local. Amém? Eu quero encerrar essa live. Antes de nós encerrarmos, eu quero agradecer você que está aqui presente. Mas eu quero ler aqui os nossos comentários, eu já quero avisar você, eu quero agradecer a... Olha, a Marlene está por aqui. Olha, que bênção, fico muito feliz com isso. A Marlene, a Eutiane, a Jandaira... deixa eu ver quem mais. A Clarice Santos, a Mariane Neila, a Nilda Silva, a Deilza, a Dona Lane, né? Inclusive nós tínhamos discipulado ontem, a Dona Lane, vamos orar pela sua vida, Dona Lane, hoje, né, passando por problema de saúde. Noilma Monteiro Santos, Neila Verde, Simônia do Carmo, Cláudia Castro Anjo. Gente, eu quero encerrar essa live dizendo para você que Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, eu falo isso assim de coração, porque, gente, quando nós entendemos essas verdades, a gente não vai ter limite. A gente não vai ter limite naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então essa é a verdade que eu quero que fique no seu coração, meu querido, minha querida que está acompanhando nessa manhã. Eu já vou ter que encerrar, já são 12h20, né? Eu já tô, coitada, a Esther deve estar ali já, os últimos gritos já, precisando mamar. Mas enfim, eu quero muito que você saia abençoado, eu quero orar por você, tá certo? Deixa eu só ver aqui alguns comentários. Olha, Marlene tá por aqui, meu Deus, a Marlene é minha amiga de infância. Marlene, beijo, te amo, viu? Muitos anos que a gente não se vê. Deus abençoe a tua vida. Não sei nem por onde a Marlene está, acho que é pela França, né? Eu vi aqui. Te amo muito, viu, minha amiga? Que Deus abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te coloque, te conduza em todos os teus passos, em todos os teus caminhos, onde quer que você esteja. Que Deus possa te direcionar para aquilo, para o propósito que Ele tem na tua vida, porque eu sei que Ele tem um propósito. A primeira pessoa que me levou para a igreja foi a Marlene. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi a Marlene que me levou. E fico muito feliz, eu sei que faz parte da minha vida, do meu ministério. Se hoje eu tenho Jesus, é porque um dia você me apresentou. Então, que Deus abençoe a sua vida, tá? Vamos orar, querido, nesse momento. Tem algumas pessoas aqui, Alan disse, exemplos são força de quem quer ter compromisso com Deus. Amém. Gente, eu não vai dar tempo de ler todos os comentários, tá? Eu quero só agradecer profundamente por você estar aqui. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida, mas eu quero orar. Como nosso tempo já avançou, eu quero orar, não posso encerrar sem oração, tá bom? Feche seus olhos onde você está. Se você puder, coloque as mãos na altura do seu coração. Eu quero orar pela saúde da Dona Lane, eu quero orar pela vida das pessoas que estão aqui presentes. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, tarde, poderosa na tua presença. Senhor, a tua palavra é viva, eficaz. Não existe nada mais precioso na minha vida do que a tua presença, Senhor. Não existe nada que eu queira mais do que o Senhor. E eu quero te agradecer por essa manhã, por todas as coisas, Espírito Santo. Ó Senhor, desperta o coração da tua igreja, Pai. Pessoas que têm um chamado, pessoas que têm um propósito, Senhor. O Senhor sabe aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Espírito Santo. Desperta a tua igreja, Pai. Eu creio que na realidade só da nossa igreja, é a realidade de tantas outras igrejas. Desperta o teu povo, Pai. Nos faz ter um só espírito, uma só visão. Nos faz ter unidade com o teu Espírito Santo, Senhor. Se tem alguém que está atrofiado na sua fé, que está pensando em desistir, Senhor, desperta agora esse coração. Não deixe que essa pessoa desanime, não deixe que essa pessoa enfraqueça na fé. Se tem alguém doente espiritualmente, Senhor, ressuscita agora esse coração. Desperta o seu chamado, desperta o seu propósito. Pai, a Dona Lane, estende as tuas mãos agora sobre a vida dela. Pai, vem com cura, vem com bálsamo dos céus. Eu creio, Pai, no Deus que cura. Que ela seja sarada agora de todas as enfermidades. Que ela seja curada, que ela se levante agora, Pai. E ela sinta a restauração que vem do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, se tem alguém doente, alguém, Senhor,
oprimido, alguém, Senhor, que está entristecido, que está desacreditado. Pai, em nome de Jesus, sopra o fôlego de vida sobre a vida dessa pessoa agora, um fôlego sobrenatural, um renovo espiritual. Eu estendo as minhas mãos agora, Senhor, sobre essas vidas, eu declaro vida de Deus. Pai, vida de Deus sobre essas pessoas, que elas sejam tocadas, elas sejam transformadas, que elas sejam alcançadas pelo Senhor, que teu Espírito Santo renove agora, Senhor, no seu íntimo, Pai. Reacenda agora os propósitos, os sonhos, a chama, Senhor, do primeiro amor, a chama, Pai, daquilo que o Senhor colocou um dia nesse coração. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essas vidas e eu declaro a tua presença e a tua vida sobre essas pessoas. Que haja um despertamento, que a partir da vida delas, Senhor, elas possam ser um instrumento de bênção, aonde quer que elas forem, não de maldição, mas de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, um avivamento começa a partir de um coração quebrantado. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor nos faça, Senhor, intensos para Ti enquanto nós temos vida nessa terra, Pai. Porque a nossa vida passa tão rápido. Mas enquanto nós temos vida, Pai, que nós possamos nos dobrar diante da Tua presença. Enverga agora os nossos corações diante de Ti, Espírito Santo. Dobra agora os nossos corações diante da Tua presença, Senhor. Oh Deus, não deixa com que nada fique de pé diante da Tua presença, mas envolve o nosso coração, quebranta o nosso coração, para que nós possamos ser como barro, Senhor, um vaso na mão do oleiro, como um barro que vai sendo formado. Forma, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Espírito Santo. Deixa essa semente em cada coração, meu Deus, que o Senhor possa prevalecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Nos vemos amanhã. Estou muito feliz pela sua vida. Eu creio que essa semente vai ficar no seu coração. E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Que ainda hoje você vai ter encontro sobrenatural com Deus. E que Deus vai te trazer revelação daquilo que você precisa. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Um beijo, amo vocês, tá? Beijo, Marlene, amo muito a sua vida. Até amanhã, gente, 11 horas. Deus abençoe.